Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Estamos aqui neste horário, o horário da Escola Bíblica Dominical, para compartilharmos com você que nos acompanha neste momento através da página da Igreja Presbiteriana de Pontes e Lacerda no Facebook, o estudo da Palavra de Deus. Mesmo em tempos de pandemias, mesmo em tempos de distanciamento social, o domingo continua sendo o dia do Senhor, o dia dos exercícios espirituais da Igreja do Senhor, o dia de louvor e adoração a Deus. E nós fazemos isso neste momento, através desta Escola Bíblica Dominical. Desde já, sou grato a Deus pela sua vida, pelo fato de você estar nos acompanhando, pelo fato de você manifestar este apreço, este desejo ardente pela palavra de Deus, o nosso verdadeiro alimento nesses dias, pois a palavra de Deus é a única que pode nos trazer vida e nos sustentar, para que nós venhamos a ter esperanças mesmo em um contexto de lutas e dificuldades. E por falar em lutas e dificuldades, eu gostaria de fazer uma pergunta neste momento. Como nós estamos lidando com esta crise que nós estamos enfrentando? Como nós estamos lidando com este distanciamento social? Como nós estamos lidando com a incerteza com relação ao futuro? Como nós estamos lidando com esta situação? E para tanto, eu gostaria que os queridos que estão nos acompanhando abrissem as suas Bíblias, se você estiver com a sua Bíblia na mão, e acompanhe a leitura que nós faremos na Epístola de Tiago, na Carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler, fazer uma exposição da palavra de Deus, aqui no primeiro capítulo de Tiago, do verso 1 ao verso 11. Nós estaremos expondo a palavra de Deus, e o tema da nossa exposição bíblica nesta escola bíblica dominical é como o cristão deve se portar na crise. Nos diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Quero convidar você a orar comigo neste momento, rogando que Deus venha falar aos nossos corações. Eterno Deus, santo, bendito e maravilhoso Pai, nós te louvamos nesse dia, dia do Senhor. Nós te louvamos por esta oportunidade de escola bíblica, de meditarmos na palavra do Senhor. E rogamos que o Senhor nos abençoe neste estudo,
nesta exposição bíblica. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos entendimento das verdades contidas neste texto que nós acabamos de ler. Sabemos que por nós mesmos não temos condições, por maior que seja a nossa capacidade, mas ainda assim, diante da palavra do Senhor, a nossa pecaminosidade e a nossa pequenez, ela é totalmente revelada, Pai. Por isso nós rogamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abençoe e fale aos nossos corações através deste estudo e através da instrumentalidade deste seu servo que está aqui à frente da tua igreja. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. A verdade é, todos nós, indistintamente, rico, pobre, culto, iletrado, pós-doutorado, analfabeto, seja o que for, a verdade é que todos nós, indistintamente, passamos por provações. Independente da nossa condição, as provações, as lutas, as dificuldades, elas nos abatem. Elas quebram o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa arrogância, a nossa soberba. Elas trazem à tona a nossa dependência de Deus, a nossa insuficiência diante das circunstâncias da vida e nos fazem refletir sobre tudo o que há na vida. E o texto de Tiago que nós acabamos de ler nesta manhã de escola bíblica dominical, este texto nos ensina preciosas lições a respeito disso, a respeito das provações, a respeito das lutas, a respeito das dificuldades. Esta carta de Tiago, ela foi escrita na década de 40. Quando se fala década de 40, não estamos falando de 1940, mas 40, a década de 40 a 50 depois de Cristo. E ela foi escrita neste período para cristãos que haviam sido espalhados por causa da perseguição movida pelos judeus contra os cristãos, contra aqueles que professavam a sua fé em Jesus Cristo. E Tiago, irmão de Jesus, e interessante que Tiago, irmão de Jesus, o autor desta carta, aqui ele não se coloca como irmão de Jesus, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus. Interessante que ele, juntamente com toda a sua família, não cria em Jesus, ele só veio a crer em Jesus após a sua ressurreição. Tiago, irmão de Jesus, agora um homem de fé, um homem de oração, se torna um dos grandes líderes da igreja, e ele escreve esta carta com o propósito de ensinar os cristãos que sofriam com diversos problemas. Ele traz orientações, e a maioria dos cristãos aqui, para quem Tiago escreveu naquele período, eram pobres. E eles sofriam discriminação justamente por causa da sua pobreza. E além da discriminação sofrida por causa da sua pobreza, eles também eram perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E além de tudo isso, eram também pessoas imaturas, em função da sua falta de prática da palavra de Deus. Então Tiago, ele escreve esta carta para confortá-los, fortalecê-los e orientá-los em várias áreas de suas vidas. E neste texto que nós tomamos para análise, nesta escola bíblica dominical, o autor demonstra como o cristão deve se portar nas mais diversas provas da vida. Nós hoje aprendemos aqui com Tiago importantes princípios, os quais nos ajudarão como cristãos a nos portarmos diante desta crise. Como o cristão deve se portar
diante da crise? Em primeiro lugar, Tiago nos ensina a enxergar as provas como motivo de alegria. Enxergar as provas como motivo de alegria. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está nos ensinando aqui que o cristão deve ter alegria na tribulação. E mais, talvez crie uma confusão em nossa mente, mas ele não diz que nós devemos ter somente alegria na tribulação. Ele não se refere aqui apenas à alegria, mas ele diz toda a alegria. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é o que nós estamos passando agora? Uma crise, uma provação. E a nossa fé está sendo provada nesses dias de profunda angústia, preocupação diante desta pandemia. Ah, pastor, mas aí está de brincadeira. Eu vou ter alegria por causa disso? Não. Não sou leviano e muito menos Tiago, um homem de Deus, inspirado por Deus para escrever estas palavras. Ele não está dizendo que nós devemos viver esses dias saltitantes de alegria por tudo aquilo que está acontecendo. Tiago não está aqui proibindo o choro, a dor, que é decorrente da crise. Nós sentimos dor, nós sofremos, nós choramos, nós sangramos. O que Tiago quer nos ensinar aqui, ensinar aos seus leitores e ensinar também a mim e a você, é que nós devemos sofrer, e nós sofremos de que forma? Humildemente, com paciência e principalmente sem duvidar da providência de Deus. Mas por que alegrar com as tribulações? Primeiro, ele diz aqui no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago nos diz aqui que o fim da tribulação é testar a nossa fé, é provar a nossa fé. São nas crises, nas dificuldades, nas lutas, nas incertezas da vida que a nossa fé de fato é provada. É diante desta realidade, é diante deste contexto em que nós não podemos fazer absolutamente nada, a não ser crer e confiar em Deus, que a nossa fé está sendo provada. É neste contexto que vai se perceber se a pessoa tem uma fé genuína ou não. E ele diz aqui também no verso 4 que este processo de provação, este processo de luta, de tribulação, ele produz o quê? Perseverança. Literalmente quer dizer estar debaixo de, é a ideia de alguém que está com um peso nas costas e está disposto a carregar até o final, apesar do esforço, apesar de toda a dor. Isso se chama perseverança. Contra todos os aspectos, contra tudo aquilo que é negativo, contra todas as impossibilidades, as adversidades, as dificuldades, mesmo parece que carregando o mundo sobre as costas, vamos prosseguir em frente. Isso se chama perseverança. E ele diz também no verso 4, ele fala que esta perseverança, uma vez completada, vai nos tornar perfeitos e íntegros e em nada deficientes, ou seja, cristãos maduros. E nesse estágio de maturidade cristã, nesse estágio de maturidade da vida, os cristãos estariam prontos para enfrentar as tribulações, as provações, as dificuldades de maneira correta. Portanto, o que Tiago está nos ensinando aqui, o motivo para se ter a alegria ou
toda a alegria nas provações é a certeza de que, através das provações, a minha, a sua, a nossa fé, ela é testada. Através das provações, a nossa esperança é aperfeiçoada. E através das provações, a nossa maturidade é alcançada. Diante disso, surgem algumas perguntas em relação às nossas crises. Temos enfrentado essa crise apenas lamentando ou entendendo que, através dela, Deus deseja aperfeiçoar a nossa fé? Temos crido que na tribulação Deus zela e cuida de nós, ou temos duvidado da provisão de Deus? Tiago nos ensina que o cristão, ele deve enxergar as provas como motivo de toda a alegria. Segundo lugar, como o cristão deve se portar na crise? Tiago nos ensina com fé e oração, pedindo a Deus por sabedoria. Como o cristão deve se portar na crise? Com fé e oração, pedindo a Deus por sabedoria. Verso 5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um dos grandes problemas dos leitores da carta de Tiago era a falta de sabedoria deles em lidar com as provações. E talvez seja essa a nossa dificuldade também. Talvez até em virtude de certas heranças teológicas errôneas que nós trazemos arraigadas em nossos corações, de que pelo fato de Deus nos amar, nós não podemos passar por dificuldade, entendendo que a vida de fé, a vida cristã é uma vida de facilidades, e isso não é verdade. Justamente por isso é que nós precisamos tanto de sabedoria para lidarmos com as tribulações, sabedoria para lidarmos nos momentos de crise, sabedoria para lidarmos com as dificuldades. Só que esta sabedoria, ao contrário do que nós entendemos, não é sabedoria intelectual, não é o conhecimento que nós adquirimos aí, este conhecimento intelectual, não. É a sabedoria expressa pelo próprio Tiago aqui no capítulo 3, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ou seja, Tiago está estimulando os seus leitores e está estimulando a mim e a você também nesta manhã a, como cristãos, buscarmos, pedirmos, clamarmos a Deus por essa sabedoria, com base no fato de que Deus atende às nossas orações sem impor nenhuma restrição, nenhuma condição. É isso que ele nos ensina. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. É só pedir, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É pedir, é clamar, é orar, é suplicar por sabedoria, mas a sabedoria do alto. Assim como o homem busca o conhecimento, que é importante, mas Deus é a fonte de todo conhecimento. Deus está acima da ciência. Deus é o autor de todo conhecimento. É Deus quem nos capacita. Por isso, como cristãos, nós somos instruídos pela palavra de Deus a buscarmos
essa sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, pois é esta sabedoria que vai nos dar condições para enfrentarmos a crise. Contudo, Tiago nos mostra aqui também como nós devemos pedir por sabedoria. E a oração por sabedoria deve ser feita com fé e em nada duvidando. Pois ele diz aqui no verso 6 que quem duvida é como uma onda agitada, que é levada pelo vento de um lado para o outro. E Tiago deixa claro no verso 7 que aquele que duvida não alcançará o favor de Deus. Por isso peça com fé, em nada duvidando, porque para Deus não existe impossibilidade. Quem duvida, segundo Tiago, aqui no verso 8, é um homem de ânimo dobre, ou seja, uma pessoa que tem dois rostos, uma pessoa que tem dois olhares, e um olhar vai para cada direção. Ou seja, é aquela pessoa cujos olhos não estão direcionados para Cristo. Portanto, um dos problemas que nos impedem de lidarmos corretamente com a tribulação, com a crise, com as tragédias, as lutas, as adversidades da vida, é justamente a falta de sabedoria. Mas a sabedoria do alto, não a sabedoria do homem. No entanto, a palavra de Deus nos diz que há esperança, porque Deus concede sabedoria a todos aqueles que com fé pedem a Ele. A partir disso surgem algumas questões. De que maneira nós temos lidado com as nossas provações? Conforme o nosso entendimento, conforme o nosso querer, ou conforme as orientações da palavra de Deus? Tem orado? Temos orado? Pedido a Deus por sabedoria, mas com fé? Ou você já perdeu a esperança de receber essa sabedoria? Queridos, o que Deus quer? Deus quer inteireza de coração. Deus quer firmeza de propósito. Deus quer um coração consagrado, devotado, voltado, único e exclusivamente para Ele. E a este que tem um coração voltado para Deus, a este o Senhor atenderá. Como o cristão deve se portar na crise? Terceiro lugar, tendo a consciência de que nossa maior riqueza não está neste mundo. Diante das crises, diante das provações, nós precisamos ter a plena convicção e consciência de que a nossa maior riqueza não está aqui neste mundo. Verso 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seu caminho. Um dos grandes problemas vivenciados aqui pelos cristãos nos dias de Tiago, e para quem Tiago escreve, é que muitos destes cristãos, eles eram pobres, e além de serem pobres, eles sofriam nas mãos das pessoas mais ricas e abastadas. Os ricos não pagavam o salário corretamente, eles emprestavam dinheiros aos pobres, e quando estes não podiam pagar, eles eram arrastados para os tribunais. Os ricos se enriqueciam cada vez mais às custas dos pobres. E diante desta realidade, Tiago, ele traz aqui 3 conselhos importantes. Primeiro, eles deveriam se gloriar na sua dignidade. Versículo 9:
Dignidade aqui significa exaltação. A sua dignidade aqui não está nas suas posses. A dignidade aqui não está nos recursos. A dignidade não está na riqueza material. Mas a dignidade aqui está relacionada com o fato de serem filhos de Deus. A maior riqueza deles era a filiação divina, o fato de serem herdeiros do reino de Deus. Essa é a maior dignidade do homem, esta é a maior riqueza do homem. Não riqueza material, esta é a prosperidade do homem, não prosperidade simplesmente material, mas de sermos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. Segundo, Tiago fala aqui no verso 10, que os pobres, eles deveriam estar atentos para que o fato dos ricos incrédulos, não estamos falando aqui que é pecado ser rico, o pecado aqui era a incredulidade. E Tiago fala aqui que os ricos incrédulos, apesar de aos olhos dos homens estarem em uma posição exaltada, eles estavam em uma condição de completo abatimento diante de Deus, porque Deus é o verdadeiro dono de todo ouro e de toda prata. E Tiago diz também que os pobres deveriam se lembrar de que o esplendor do poder dos ricos era tão passageiro quanto a formosura das flores do campo. Portanto, o que os pobres deveriam fazer? Aguardar a manifestação da justiça do Senhor. O ensino aqui, meus queridos irmãos, que deve permear as nossas vidas, é que a verdadeira exaltação de uma pessoa, ela não está atrelada à sua condição social, mas sim no fato de ser filho de Deus. E como filho de Deus, pode aguardar o cumprimento pleno de todas as promessas de Deus. Ante ao exposto, nós podemos fazer algumas aplicações às nossas vidas de tudo que nós acabamos de ver. A primeira, a nossa causa está diante do Supremo Juiz, que julgará com perfeição todos aqueles que injustamente nos fazem sofrer. É Deus quem vai julgar, e Deus julga com perfeição. Segundo, a segurança e a esperança do crente não estão fundamentadas na condição de possuir. Ou seja, a segurança e esperança do crente não está naquilo que ele possui, mas sim pelo fato de ser possuído por Deus. A nossa segurança, a nossa expectativa está no fato de, não daquilo que nós temos em nossas mãos ou em nosso bolso, mas o fato de estarmos nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, a verdadeira alegria do homem não está ancorada nas suas posses, mas sim na salvação da ira de Deus que está por vir. Aqui está a nossa verdadeira alegria. Uma alegria indizível, uma alegria que não é circunstancial, porque posses, coisas materiais, vêm e vão, tesouros da terra acabam, mas a salvação, ela é eterna. Em quarto lugar, o consolo do crente não está naquilo que ele pode fazer com suas posses, não, mas naquilo que Cristo fez por ele, morreu pelos seus pecados. Este é o nosso consolo. Quantos ricos, os melhores médicos, nos melhores hospitais, estão tendo suas vidas ceifadas, e famílias estão desesperadas, porque não sabem para onde foram. Mas nós sabemos, como cristãos, que se os nossos olhos forem fechados hoje, aqui na face desta terra, imediatamente a nossa alma é aperfeiçoada em santidade, e nós
os abriremos na presença do Pai, onde nós receberemos o conforto e o consolo de Deus. Aqui está a nossa fonte de toda alegria, irmãos. Sabermos que Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, e não nas coisas materiais, e não nas coisas deste mundo. E eu finalizo dizendo que todos nós, indistintamente, ricos, pobres, indistintamente, passamos por lutas nas mais diversas áreas. E a Bíblia nos mostra como nós devemos nos proceder. Segundo a palavra de Deus, devemos enxergar as provas como motivo de toda alegria. Além disso, nós precisamos também pedir sabedoria para lidar com o sofrimento. E finalmente, nós precisamos entender que a nossa verdadeira riqueza não está neste mundo, mas no fato de sermos filhos de Deus. Que a graça de Deus seja sobre nós, e que assim saibamos lidar com essa crise que está sobre as nossas vidas. Vamos orar? Eterno Deus, louvamos o Teu nome, agradecidos pela Tua palavra, que nos ensina, como cristãos, a termos motivos de toda alegria ao passardes por várias provações. A alegria é saber que na provação, a nossa fé é aprovada. Nós aprendemos a ser perseverantes, e a perseverança nos traz maturidade. Nos ajude, ó Deus, nos momentos de crise, como este que nós estamos vivendo, a termos a disposição para orar e clamar cada vez mais ao Senhor, e pedir pela sabedoria, mas a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor, pois esta é a que vai nos ajudar nestes momentos de dificuldades. E nos faça entender, como povo de Deus, que a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria não está aqui nesta terra, não está aqui neste mundo, mas no reino celestial, na cidade celestial, a nova terra, a qual o Senhor preparou para todos aqueles que são seus. Pai, que o Senhor nos abençoe, nos edifique, e que o Espírito Santo do Senhor aplique essas preciosas verdades, este ensino da Tua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração, e humildemente fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, e que você seja ricamente agraciado, abençoado e sustentado por Deus, em nome de Jesus.